Brasileira de 73 anos é morta a facadas quando voltava do trabalho na Califórnia. Em Indiana, menino de 4 anos é flagrado andando armado em condomínio e apertando o gatilho contra a porta dos moradores. Brasileiro engenheiro florestal é eleito inovador social do ano em Davos por rede que monitora o clima. Consulado de Miami anuncia que agora todos os serviços consulares poderão ser pagos com cartão de débito. E Casa Branca anuncia que indocumentados que denunciarem empregadores abusivos serão protegidos contra a deportação. Boa noite. Olá, muito boa noite. A gente abre essa edição do jornal com uma notícia triste para a nossa comunidade. Uma brasileira de 73 anos foi assassinada quando voltava do trabalho para casa. O crime foi considerado brutal e deixou todo mundo em choque. O agressor tem problemas mentais. Os detalhes com a Eloá Zen. A brasileira Dilma Frank Sproul, de 73 anos, foi assassinada na cidade de Oakland, aqui na Califórnia. Ela trabalhava como funcionária da rede de entregas USPS. Estava voltando para casa quando foi atacada por Wilbert Winchester, de 28 anos. A brasileira estava no quarteirão de casa quando a tragédia aconteceu. Wilbert Winchester, diagnosticado com esquizofrenia bipolar, desferiu 12 facadas contra a mulher. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo da chegada do socorro médico. O suspeito já está sob custódia policial e ele será julgado por homicídio qualificado. O americano tem um histórico de ataques a outras mulheres. No mesmo dia em que matou a brasileira, ele foi acusado de esfaquear outra mulher de 59 anos, também em Oakland. A comunidade brasileira ficou em choque porque Dilma morava no país há 18 anos. Ela era considerada amável, simpática e solidária. A família não quis se manifestar. Mudando de assunto, o Consulado Geral do Brasil em Miami anunciou uma medida muito esperada pela nossa comunidade brasileira. É que a partir de agora, qualquer serviço consular pode ser pago com cartão de débito. Miami é o primeiro posto brasileiro a adotar essa medida. Para pagar os serviços com o cartão é muito simples. Basta entrar no e-Consular, sistema de solicitação de serviços pela internet, e no momento do agendamento, optar por pagamento com débito. Depois de realizar isso, é só seguir para a sua consulta no dia agendado. O Cônsul-Geral do Brasil em Miami mandou um vídeo falando desse novo sistema. Agora, além do money order pelo correio americano, também é possível pagar usando o cartão de débito. Basta entrar no sistema e-Consular, o nosso sistema de solicitação de serviços pela internet, e no momento em que o agendamento é validado, surge a opção de pagamento pelo serviço usando cartão de débito. Miami é o primeiro posto da rede consular brasileira a associar o cartão de débito ao sistema e-Consular. Uma facilidade a mais para a comunidade brasileira que em breve surgirá também nos demais postos da rede consular. Em Orlando, o ex-presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio e falou com seguidores no condomínio onde ele está hospedado. Um vídeo foi gravado e foi divulgado na internet. O ex-presidente aparece aí chamando o ataque em Brasília de inacreditável. Na mesma gravação, ele ainda aparece dizendo que lamenta a invasão e a destruição nos prédios dos 3 poderes no Distrito Federal. Na última sexta-feira, Jair Bolsonaro passou a condição de investigado por suspeita de incitação dos atos de violência em Brasília. O processo é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal. O ex-presidente é apontado como um dos expositores de teorias golpistas. Bom, depois do intervalo, tem reportagem sobre a visita do prefeito de New York, Eric Adams, à fronteira com o México para analisar a crise humanitária que afeta a Big Apple. E tem também os detalhes de uma nova medida do governo que vai proteger os imigrantes indocumentados que denunciarem empregadores abusivos aqui no país. Américas no Ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com.
Estamos de volta e para falar da crise de imigração. O prefeito de New York disse que a cidade não consegue mais receber indocumentados enviados do Texas. Já foram mais de 40 mil pessoas, tudo isso em 9 meses. Para entender a situação na fronteira sul, Eric Adams viajou até o Texas, como nos mostra agora a repórter Carolina Camargo. O prefeito de New York, Eric Adams, viajou para El Paso, no Texas. Ele visitou vários pontos da fronteira sul. Conversou com o prefeito da cidade, com diferentes agentes, líderes comunitários e imigrantes e viu várias pessoas dormindo nas ruas. Em coletiva de imprensa, Eric Adams voltou a pedir ajuda federal para enfrentar a crise de imigração e lembrou que a cidade de New York não consegue mais receber imigrantes. Nos últimos 9 meses, já foram mais de 40 mil imigrantes que sobrecarregaram os abrigos e estouraram os custos da metrópole. Os gastos com os indocumentados já chegam a $1 bilhão. Desde o começo da crise, New York fechou acordo com hotéis, montou 74 abrigos e 4 centros para receber os recém-chegados. O prefeito de New York sugeriu que a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências crie uma operação nacional para coordenar uma assistência e um financiamento para cidades que estão recebendo a onda de imigrantes liberados pela fronteira. Eu acredito que foi uma excelente ideia e foi ótimo ele ter feito isso, porque a fronteira não está recebendo a atenção necessária por vários órgãos, ou seja ele o governo federal ou até mesmo o Homeland Security, que é a imigração. Essa ajuda que ele pediu é algo que está sendo solicitado por vários estados. Nova York atualmente já recebe milhões e milhões em assistência federal. Mas com o fluxo de imigrantes entrando dia a dia na fronteira, esses estados ou cidades como Nova York não estão dando conta de abrigar, de ajudar essas pessoas. Então a fronteira é um problema já há muitos anos, não foi solucionado por nenhuma administração e esperamos que agora, com essa força dos prefeitos, de governadores, como o governador do Texas e da Flórida, que o governo federal realmente acorde e veja que é algo que tem que ser solucionado. E quanto a essa assistência, sim, os estados podem solicitar, mas não é algo imediato, é algo que o governo pode ou não conceder. Ainda falando de imigrantes, um navio cruzeiro encontrou em alto mar um barco improvisado com indocumentados perto da costa da Flórida. Pois é, olha, os 17 imigrantes estavam à deriva há 15 dias esperando por socorro. Eles foram resgatados e levados para a terra firme. As imagens mostram à distância uma pequena embarcação no mar com imigrantes acenando a bordo. O capitão do navio Royal Caribbean desviou a rota do cruzeiro para ir ao encontro do grupo. As 17 pessoas estavam sorrindo e felizes por estarem sendo resgatadas. Os indocumentados contaram que estavam há 15 dias perdidos no mar. Os imigrantes foram resgatados, receberam atendimento médico, comida e foram levados para a costa da Flórida no sábado. A guarda costeira estava esperando pelo cruzeiro. E o governo norte-americano anunciou uma medida que visa proteger da deportação os imigrantes indocumentados que estejam sofrendo abusos aqui no país por causa da sua situação vulnerável diante da agência de imigração. A ideia é evitar que sejam deportados aqueles que denunciarem empregadores abusivos. Segundo o governo, seria uma forma de acabar com a ação criminosa de quem se aproveita dos imigrantes, os forçando a condições de trabalho insalubres. A partir de agora, de acordo com a Casa Branca, os imigrantes indocumentados que se sentirem explorados no trabalho podem denunciar os empregadores sem temer a deportação. A nova medida foi acordada entre os departamentos de imigração e trabalho no último dia 13, para ampliar as proteções dos trabalhadores imigrantes no país, que são quase maioria da força de trabalho nos Estados Unidos. Segundo o secretário de Imigração Alejandro Mayorkas, quando os imigrantes denunciam condições de trabalho inseguras e injustas, passam a cooperar com uma investigação, por isso merecem proteção do governo. Uma das formas de denunciar casos de trabalho abusivo é através do site do Departamento de Trabalho, ou então enviando um e-mail para o endereço que aparece agora na sua tela com o assunto Request for Statement of DOL Interest. A Casa Branca também anunciou que pretende aumentar as fiscalizações de combate ao trabalho análogo à escravidão no país, com operações semanais a locais suspeitos.
Depois do intervalo, a gente traz os detalhes de uma história assustadora. Em Indiana, o pai de um bebê foi preso depois que imagens flagraram a criança andando pelo prédio com uma arma e apertando o gatilho contra a porta dos moradores. E a gente traz também os números de um começo de ano violento aqui no país. No final de semana prolongado, mais tiroteios em massa aconteceram. Um deles em um evento de celebração no dia de Martin Luther King. Você já ouviu falar no profissional global? São pessoas que têm um perfil versátil e habilidades variadas. Você se encaixa nessa nova tendência? Pois deveria, viu? É que existe um mundo de oportunidades de trabalho para quem sabe atuar em ambientes multiculturais. As empresas buscam cada vez mais esse perfil, como mostra a Carla Marinho. Falar outros idiomas, conhecer e saber executar novas tecnologias, ser produtivo e ter a capacidade de se adaptar a tudo isso sem perder a produtividade. Essas são características essenciais do profissional global. Para essa turma não existe fronteiras e o melhor, a crise de desemprego e salário baixo está passando longe. Profissionais da área de tecnologia, como analistas de sistemas e outros profissionais da famosa área de TI, já podem atuar de qualquer lugar do mundo para companhias que estão no seu país, em outro ou em outro continente. Isso abre um leque imenso de possibilidades e de oportunidades. Para os especialistas, conhecimento acumulado, mesmo que em diferentes profissões, é essencial para entender as exigências do mercado global. E esse é o caso do Vinícius. Formado em gastronomia e com pós-graduação em confeitaria, o paulista de 29 anos saiu da cozinha para o ramo de administração de restaurantes, o que motivou o MBA em gestão de negócios. Mas no meio do curso, ele mudou de área novamente e, na época, trabalhava como coordenador de eventos. Quando chegou em Atlanta, veio a pandemia e uma nova reviravolta. E foi onde eu parei para refletir que eu sempre tive muito interesse dessa área de decoração, design de interiores, mas eu nunca tinha pensado nela como profissão. Eu decidi começar a procurar por opções de faculdade. Minha primeira ideia foi, eu moro nos Estados Unidos, vou fazer uma faculdade aqui. Eu visitei várias faculdades, eu entrei em vários sites, eu vi muitas opções, mas eram várias questões que eu fui levantando que me fizeram pensar em talvez fazer uma faculdade online no Brasil. Eu tinha a questão do valor, que é um curso muito mais caro aqui, comparado com os cursos do Brasil, e o SAT, que é parecido com o nosso Enem, é uma prova que tem um nível de dificuldade maior. Eu não estava disposto a fazer um cursinho preparatório, talvez gastar 1-2 anos para conseguir fazer essa prova, para conseguir entrar na faculdade. A capacidade do Vinícius em usar os mais diversos conhecimentos acumulados ao longo da carreira acadêmica e profissional colocou ele no status global. É que tem mais espaço no mercado hoje aqueles que são multifuncionais, e toda essa evolução também tem gerado o surgimento de novas profissões. Profissionais que analisam dados, profissionais da cadeia logística, profissionais que atuam no e-commerce. Então isso também abre um leque de oportunidades imensa que vai para além das carreiras de formação tradicional que a gente já conhece há muitos anos. O mercado também se abre com uma série de oportunidades para os profissionais que falam outro idioma. Por exemplo, os profissionais brasileiros que moram nos Estados Unidos ou até mesmo em outros países, que têm formação em licenciatura ou em pedagogia, que são aptos a dar aulas, estão sendo procurados para atender então as comunidades brasileiras que moram nessas regiões. E é por esse motivo que o Vinícius já faz planos para o futuro em busca de mais conhecimento. Eu cresci ouvindo meus pais falando que conhecimento ninguém não quer tirar de mim. Então é por isso também que eu já estou aqui na minha quarta faculdade e pensando talvez em já fazer algum outro curso, alguma outra especialização. Formação técnica, conhecimento, a especialização, isso a tecnologia certamente não vai substituir.
E agora a gente muda de assunto para falar de uma imagem chocante. Um menino de cerca de 4 anos foi flagrado brincando com uma arma de verdade em Indiana. As imagens são impressionantes, gente. Elas foram gravadas pela câmera de uma das campainhas do condomínio. E foi a vizinha quem chamou a polícia. O menino aparece segurando a arma, apertando o gatilho e brincando de atirar. Note que o bebê está de fralda. Ele anda na frente das portas dos vizinhos sem ter consciência do perigo que carrega nas mãos. A moradora do lado disse que assim que viu o menino com a arma, chamou a polícia e denunciou o caso. O pai da criança negou que tivesse uma arma em casa, mas a polícia revistou o apartamento e encontrou o revólver. A arma de 9mm tinha um cartucho carregado de balas. Shane Osborne foi preso por negligência. Bom, e neste final de semana prolongado com o feriado, teve aí mais uma série de tiroteios no país. Na Califórnia, pelo menos 6 pessoas, incluindo uma mãe e seu bebê de 6 meses, morreram. O ataque, que está sendo investigado pela polícia do condado de Tulare, foi definido como uma execução no estilo cartel e pode estar ligado aí a uma guerra de gangues. Já na Flórida, 8 pessoas foram baleadas na segunda-feira em uma celebração do dia de Martin Luther King. Segundo a polícia, um atirador invadiu a festa em Fort Pierce, fez os disparos e fugiu. A polícia ainda não prendeu qualquer pessoa que esteja relacionada a este ataque, que entrou aí para as estatísticas como o 30º tiroteio em massa do ano. Segundo o Gun Violence Archive, até agora, em 2023, os Estados Unidos já registraram uma média de 2 tiroteios em massa por dia. Nós ouvimos a diretora de um instituto Sou da Paz sobre esse assunto. Olha só o que ela disse. A posse de arma de fogo gera riscos bastante significativos para as famílias. Por exemplo, dados analisados pelo Instituto Sou da Paz sobre o papel da arma de fogo na violência contra a mulher mostram que aumentou significativamente o percentual de mulheres mortas em residência por arma de fogo no Brasil. E isso significa que as armas que foram compradas aqui têm sido usadas para matar mulheres nas suas residências. A gente também viu um uso maior de armas em residências para violência sexual contra as mulheres, por exemplo. Então esse é um caminho de como essa violência gerada pela posse de armas acontece. Também é muito comum a ocorrência de acidentes com crianças e adolescentes dentro de casa. E aumento também de suicídios. Algumas análises, inclusive da Faculdade de Saúde Pública de Harvard, mostram que a arma é muito mais usada em casa para violência doméstica do que para se defender de um agressor. Então, é muito importante ter um cuidado bastante significativo com a posse de armas, não é algo banal e tem impactos importantes, sim, na violência. No próximo bloco, a gente mostra quem é o brasileiro que virou destaque no Fórum Econômico Mundial em Davos ao receber reconhecimento de inovador social do ano por rede que monitora o clima. E tem reportagem sobre dividir a cama com os pets. Afinal, será que esse hábito faz bem para os humanos e para os animais? Em alguns minutos, a gente te dá essa resposta. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Um brasileiro foi eleito inovador social do ano por criar uma rede que monitora o clima e o desmatamento. O prêmio foi entregue durante o Fórum Econômico Mundial que acontece em Davos para 16 lideranças socioambientais. O brasileiro Tasso Azevedo, de 51 anos, foi um dos premiados. Ele criou o Map Biomas, uma rede colaborativa com mais de 70 organizações. Ela funciona em 14 países e monitora o uso dos recursos naturais da terra e ajuda a combater ao desmatamento e a mudança climática também. Tasso Azevedo disse que essa premiação vai ajudar a dar mais credibilidade ao projeto e ampliar ainda mais a atuação desse trabalho pelo mundo. Demais essa notícia, parabéns para o Tasso, para toda a equipe, e que legal ser um brasileiro desempenhando um trabalho tão importante hoje em dia, né, Ruth? Com toda certeza, orgulho, né? Muito orgulho, que venham mais projetos como esse. A gente acredita muito na ciência brasileira, nossos pesquisadores são incríveis. E a gente vai estar aqui, claro, para noticiar sempre uma novidade dessas, né, Isso Evelyn? aí. Merece.
Bom, agora a gente deu a notícia do clima, né, com esse prêmio. Vamos para o nosso telão, gente. Meteorologia, olha só, amanhã a previsão é de bastante sol em Boston, máxima de 48. Tempo encoberto em Nova York, mas Washington o sol brilha também. Na Flórida, Orlando e Miami, tempo diferente. Nublado em Orlando, Miami com bastante sol. No Texas, Dallas, vai chover. Em Houston, temporal previsto com mínima de 52, Ruth. Vamos dar uma olhada agora em Washington. Em Seattle, vamos ver como é que vai estar o tempo lá. Olha, chuva mínima de 37, máxima de 48. Friozinho nessa região aí. São Francisco, sol entre nuvens, tempo encoberto. Los Angeles, sol volta a brilhar, máxima de 60, mínima de 43. Aquela chuva acho que deu uma trégua, né, Evelyn? Agora é só o rescaldo daquela limpeza, daquela lama toda que tá por lá. Em Las Vegas, mínima de 34, máxima de 53. Isso aí, tempo bem variado, né, no país todo. Bem variado. Tudo bem diferente. Bom, agora tem uma reportagem de um assunto polêmico que sempre divide opiniões de donos de pet, né, Evelyn? Olha, os bichos podem ou não dormir nas nossas camas? Bom, especialistas têm provado, através de estudos, que esse hábito pode sim trazer muitos benefícios, tanto para os humanos quanto para os animais. Uma boa notícia para quem, como eu e a Ruth, tem bichinho em casa. Segundo a Academia de Medicina do Sono, quase metade dos moradores dos Estados Unidos dormem com seus animais de estimação. Where does Olive sleep? In bed with us. Every night. Honestly, on top of me. Where does Archie sleep? Archie sleeps in bed with my husband and me. Por isso, pesquisadores decidiram fazer uma revisão em termos de como esse hábito afeta a qualidade do sono. A doutora Lindsay, da Escola de Medicina Veterinária da Universidade de Minnesota, explica que dormir com seu pet é sim uma ótima ideia, porque a presença deles provoca um efeito, digamos, calmante nos humanos. É que dormir com os animais libera na gente hormônios benéficos que precisamos para aliviar o estresse, como a dopamina, o hormônio do prazer e humor, e a ocitocina, conhecido como o hormônio do amor. It seems to bring out the beneficial hormones that we need for stress relief. Não é à toa que a própria doutora divide sua cama com o marido e os 5 cachorros da casa. In our bed, 4 chihuahuas and 1 miniature dachshund. So 5 dogs in one bed. 5 dogs with two humans. Yeah, my husband and I. Uma clínica de estudos sobre sono também fez algumas pesquisas sobre o assunto e constatou que ter os pets na cama pode ser benéfico. Mas para quem tem dificuldades de manter a qualidade do sono, o ideal é evitar as interrupções ao longo da noite. E para isso é preciso colocar os animais em uma cama ao lado da sua. Mas se você não se enquadra no grupo de pessoas que têm problemas com o sono, tá liberado. A doutora Lindsay lembra que, além dos benefícios para os humanos, dormir na mesma cama é também muito bom para os animais. We're being healthy for each other. Porque o pet, ele traz essa sensação de aconchego, de conforto, ele acaba cuidando, né? Ele traz uma sensação também de segurança para a pessoa, né, que tem o pet. É um vínculo que é estabelecido, que é um vínculo muito forte, né? Basta você conversar com qualquer pessoa que tenha pet e vai dizer para você que melhorou a qualidade de vida, que ela se sente mais alegre, que ela se sente mais motivada. Dentro do mundo da psicologia, né, do mundo do consultório, enquanto terapia, a gente tem inúmeros programas hoje em dia, e muitos estudos dizendo do quanto esse benefício, né, de ter um animalzinho, de ter um vínculo. Isso, né, hoje em dia a gente tem vários cãezinhos aí que são suporte emocional, que trabalham com pessoas que têm ansiedade, que trabalham com pessoas que têm depressão. O animalzinho sempre principalmente o cachorro, né? Algumas raças em específico, elas são indicadas aí para ajuda nesse comportamento, porque no controle de estresse, por exemplo, a baixa pressão arterial diminui, né, essa ansiedade, essa crise de ansiedade, ela calma o animalzinho. A gente tem aí estudos dizendo que só o fato de você acariciar, né, o animal no momento de crise, ou você segurar ele contra o seu peito, isso já diminui, já traz um hormônio aí, né, anti-estresse, que relaxa a pessoa e que acalma ela. Então, eu sempre vou defender, né,
essa ideia de que os animais, sim, né, são importantes ficarem junto com a gente. Eu confesso que sempre soube que era só benéfico. Aquela boa desculpa de quem sempre gosta do pet em cima da cama. Meus 2 cachorros dormem com a gente, um de cada lado, o Mojito de um ladinho, pertinho de mim, e a Tequila perto do meu marido. Tem lugar para todo mundo na cama, e agora mais ainda depois de ouvir a Débora e todos esses estudos comprovando o que a gente já sabia, né, Ruth? Ah, com toda certeza. Olha, eu tenho 5 gatos, só que um só dorme na minha cama. É que gato não gosta tanto, né? Não gosta, tem realmente. Um ali que a Ruth é mais apegadinha, ele é mais Nossa, apegadinho. muito. Não sai do colo. Olha, eu vou te falar que não é só dormir não, viu? Ficar o dia inteiro com ele no colo, a hora que dá, fazer carinho, é desestressante, é muito benéfico. Eu também acho. A gente sente, né? Quando a gente pega o bichinho, a gente já sente aquele bom humor vindo, aquela sensação de amor. Isso na hora de dormir, então, deixa todo o estresse pra lá, pra poder ter uma boa noite de sono. Recarrega, né? Recarrega, isso aí. Bom, pessoal, é com essa notícia, liberando todo mundo em casa para dormir com o pet na cama, que a gente termina o Jornal de hoje. A gente volta a esperar vocês de novo amanhã, às 7h30 da noite. Com certeza, a gente espera vocês então depois do Cidade Alerta, e você fica agora então com mais um capítulo da novela Jesus. Até amanhã. Boa noite, gente.